Queremos saudar a todos que estão conosco para mais este culto no lar da Congregação Evangélica Luterana São Paulo de Porto Alegre. Deus abençoe esse momento especial na vida do cristão. Jesus acalma as tempestades de nossa vida. Esse é o tema que queremos hoje meditar. Que Deus abençoe este momento de culto. Iniciamos escutando e vendo também este hino cantado pelo coral. Que segurança eu sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o brilho da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, no coração a paz eu senti, anjos descendo, trazendo céus, ecos imenso amor do bom Deus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, sinto alegria em meu Salvador, com esperança vivo na luz. Oh, que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente Iniciamos este culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus e, em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. As palavras do introito para este nosso culto são as palavras do Salmo de número 124. Que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Até aqui a leitura do introito. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento encontramos no livro de Jó, capítulo 38, versículos 1 a 11. A primeira resposta do Senhor a Jó. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas
que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Este é o texto do Antigo Testamento. Responda, povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado, o que teria acontecido? Responda, povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. Eles nos teriam engolido vivo, pois furiosos se voltaram contra nós. O que teria acontecido? Responda, povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado, o que teria acontecido? Responda, povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. Teriam levado para bem longe e a enchente nos teria coberto, então teríamos morrido, afogados na povo de Israel, se o Deus eterno não estiver
nossos inimigos nos destruíssem. Suas armadilhas quebrou, estamos livres. O nosso socorro vem do Deus eterno. O que teria acontecido? Responda, povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. O que teria acontecido? Responda, povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. A leitura do Novo Testamento, a leitura do Santo Evangelho, nós encontramos em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Até aqui o texto do Santo Evangelho. As palavras do credo apostólico, a confissão da Igreja cristã, a confissão dos irmãos e irmãs neste Deus Pai, Filho e Espírito Santo, no Criador, no Redentor e no Santificador. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terá problemas que causam a dor, é nestes momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Graça e paz da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de ser. Na presença de Deus, do seu Filho Jesus e na ação do Espírito Santo na nossa vida, queremos tomar o texto do Evangelho deste final de semana, deste domingo, desta semana maravilhosa que estamos iniciando, acalentá-lo em nosso coração, dele tirar muito proveito. Uma das brincadeiras muito gostosas com os filhos, agora recentemente na minha vida com os netos, é quando a gente tem uma caixa de papelão que vira um caminhãozinho, que vira um barco, e a gurizada gosta de entrar e gosta de fazer bagunça. Num desses dias, agora recentemente, consertando uma caixa de papelão, na ausência da fita adesiva, lá se foi um rolo de esparadrapo, daquele esparadrapo antigo, aquele que arranca o pelo fora. E consertando lá uma caixinha, aquele esparadrapo já virou brincadeira também na mão de médico, de enfermeiro, em forma de curativo. E aí fui estender um pedacinho desse esparadrapo ao meu netinho Gui, ao Guilherme. Guilherme tem 1 ano e 5 meses. Quando completou 1 ano, teve alta do hospital, aqui em Porto Alegre. Tinha feito a sua 2ª cirurgia. Está bem, é um pequeno, grande guerreiro, é um vencedor. Enquanto outros brincavam com o esparadrapo, o Gui não se aproximou do vovô, quando viu o esparadrapo. Eu sabia o que passava na cabecinha dele e nas recordações que ele teve com aquelas coisas que ele viu lá no hospital.
e que lhe trouxeram um sentimento que não era muito bom. Foi proveitoso na vida dele, sim, mas aquilo trouxe para ele toda aquela memória, daquela dor, do sofrimento, da ausência, pessoas estranhas, enfim. Quero dizer com isso de que sofrimentos, ansiedades, dores, tempestades, elas são diferentes na nossa vida. O que para um não causa nenhum medo, nenhuma dor, para uma outra pessoa pode causar muita dor. O que para uma pessoa, por exemplo, dizer Feliz Natal, pode ser uma coisa maravilhosa. Para uma outra pessoa que mora sozinha, que vê em toda a propaganda a família reunida, traz um sentimento de solidão, um sentimento que não é muito bom. As tempestades, os sofrimentos, as dificuldades, elas estão na nossa vida. O texto bíblico hoje fala exatamente destes momentos difíceis, mas não fala só do nosso sofrimento, mas vai apontar para aquele que está conosco no sofrimento e nas dificuldades. Aquele que está junto conosco e que nos ajuda em todas as situações. Houve uma grande dificuldade com aquela tempestade relatada no Evangelho. Lá do alto do Monte Hebron, a quase 3.000 metros de altura, ventos gelados sopravam e desembocavam lá no mar da Galileia, encontrando um ar quente, e tempestades tremendas se formavam. Os discípulos, pescadores, pessoas que sabiam lidar com as tempestades no mar da Galileia, estavam muito assustados. Eles acordam Jesus. O Senhor não se importa que nós vamos morrer? Aí Jesus, diz o texto, se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. Começa agora uma outra tempestade, um outro medo, não mais aquele externo, do vento e das ondas e do medo da morte. Agora começa, diz o versículo 41, e os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Este é o momento mais importante no Evangelho. Esta confissão, esta pergunta. Os discípulos apontam para aquele e perguntam, que homem é este que manda até? Quem é este homem? No Antigo Testamento, uma das palavras lá do livro de Provérbios, bem no final do livro, capítulo 30, versículo 4, alguém faz uma pergunta, diz assim, quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E quem é o filho dele? Pois exatamente o Evangelho de hoje vai nos colocar diante deste que é o Senhor do céu e da terra. O seu unigênito Filho enviado até nós, o Emanuel, para nos resgatar da mão do inimigo, das tribulações do pecado e da morte eterna, e nos colocar numa situação de paz e de relacionamento com Deus. O texto do Antigo Testamento, na leitura do introito, o Salmo 124, diz de que nós podemos confiar naquele que é o Criador do céu e da terra.
Quando Jó, acometido por doenças e dificuldades, o abandono de muita gente, e quando na presença de seus ditos amigos, foi levado a pensar de que ele tinha pecado contra Deus, de que ele havia feito alguma coisa contra Deus e por isso estava sendo punido e castigado. No capítulo 9, Jó diz para Deus: a sua sabedoria é profunda, diz sobre Deus para os seus amigos. O seu poder é grande, quem pode desafiá-lo e vencer? Sem aviso ele muda de lugar os montes e na sua ira os destrói. Deus manda terremotos e o chão treme. Ele abala as colunas que sustentam a terra. Deus dá ordens e o sol não nasce. Ele apaga a luz das estrelas. Deus sozinho estendeu o céu. Ele pisou sobre as costas do mar. Deus criou as estrelas em grupos, a ursa maior, as 3 Marias e as 7 cabrinhas, e fez também as estrelas do sul. Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Deus passa perto de mim e eu não vejo. Ele vai andando e eu não percebo. Quem sou eu então para responder a Deus? Ainda que eu o chamasse ao tribunal e ele se apresentasse, não acredito que ouviria o meu caso. Deus me esmaga com uma tempestade e sem motivo aumenta as minhas feridas. Jó fala do medo que ele tem de que Deus se apresente a ele em forma de uma tempestade. Deus chama a Deus. Jó chama a Deus. Ele quer se defender. No entanto, este seu medo diante da majestade e da soberania de Deus vão revelar um Deus que vai se mostrar não como juiz, como punidor, mas um Deus que vai vir ao encontro de Jó para mostrar quem ele é. Estas são as palavras maravilhosas do capítulo 38, quando Deus não quer diminuir Jó. Deus não quer que Jó responda, são perguntas retóricas. Deus se apresenta, diz o texto, no meio de um redemoinho, de uma tempestade. Aquilo que Jó temia, agora faz com que Jó se aproxime de Deus. Deus então diz no final do texto: quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. No texto do Evangelho, os discípulos estão no meio do mar da Galileia, assolados por uma grande tempestade. Vão ser engolidos, pensam eles, pelo mar da Galileia. Pois quando Jesus se levanta e fala para as suas criaturas, todas as coisas se acalmam. Assim como Deus havia dito para Jó, de que o mar, que irrompe com muita força, é quase como um bebê, diz o texto, nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas. Deus dá limites a todas as suas criaturas. Quando Jesus fala, aquele barquinho acordado agora, silêncio, fique quieto. Jesus está falando com a sua criatura. Depois vem um momento em que Jesus vai tratar com o ser humano. Por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E a confissão dos discípulos é:
que homem é este que manda até no vento e nas ondas? O texto nos revela a soberania de Deus, a majestade de Deus, a autonomia de Deus. Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer. Mas também o texto nos mostra que este Deus vem ao nosso encontro para nos resgatar, para nos livrar não só dos medos exteriores, mas daqueles medos interiores que temos, especialmente o medo causado pelo pecado e todas as suas consequências. Jesus vem para nos salvar, dando sua vida por nós. O texto conta de que Jesus dormia naquele barquinho. Aliás, é a única vez no Novo Testamento que diz que Jesus dorme. Jesus dormia. Na parte de trás do barco, na popa, sobre um travesseiro, Jesus coloca a sua cabeça. A parte de trás do barquinho é onde o timoneiro guiava o barco. O barquinho era guiado exatamente daquela situação, naquela localização do barco. Ali havia, dizem alguns registros, havia uma almofada que marcava o lugar do timoneiro. Talvez quando o barquinho foi colocado no mar, talvez uma das mulheres que estavam ali, depois de um dia inteiro de Jesus estar ensinando e tratando com todas as pessoas, e vendo o cansaço de Jesus, talvez uma das mulheres, talvez sua mãe, talvez a mãe de um dos discípulos, se não tivesse lá um travesseiro, tenha colocado um lá, pensando, ele também precisa descansar. O texto revela tão bonito este verdadeiro Deus e este verdadeiro homem, que é Jesus, junto conosco. Jesus está cansado e ele descansa sobre aquele travesseiro. No entanto, ele está lá. Eu acredito que aquele barquinho não teria afundado. Aliás, estar com Deus, viver com Deus, é ter a certeza de que a nossa vida tem um rumo e um propósito certo, de que todas as coisas sim cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Saber que também às vezes no sofrimento, nas dificuldades, a voz de Deus será ouvida e percebida de um jeito que quando as coisas estão calmas e tranquilas, ela não é percebida. Deus continua sempre nos falando e tem uma mensagem de amor, de perdão, um convite para chegarmos perto dele. Um dos hinos do nosso inário do Louvai ao Senhor, o hino 179, ele diz: quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terá problemas que causam a dor, é nesses momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Jesus está na minha e na tua vida. Muito cedo os cristãos tiraram desta história, esta imagem maravilhosa da igreja como um barco. Houve muita perseguição no passado, hoje também existe muita perseguição. Os cristãos viram nesta imagem do barquinho e a presença de Jesus a certeza de que juntos com Jesus não vamos nos afogar. O barquinho não será destruído, mas há renovação, há restauração, há perdão, há presença e paz com Jesus. Muitas vezes temos a impressão de que Jesus está dormindo. Aliás, muito perto do Salmo 124, que é o Salmo que é o introito, no seu final, quando diz:
O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Está o Salmo 121, que começa muito parecido. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Quem é este? É o Senhor, Criador do céu e da terra. É aquele que no alto do Gólgota abriu seus braços e deu sua vida por mim e por ti. É aquele que enviou o Consolador, o Auxiliador, para nos convencer de que precisamos de Deus. É aquele que não desiste de mim e de você. É aquele que tem tudo no controle das suas mãos. Como disse um colega pastor, pode parecer muitas vezes que Jesus está cochilando apenas, mas ele não dorme. Deus não dorme. Está conosco sempre. Queremos estar com ele também pela fé, por esse presente maravilhoso que o reino de Deus nos dá. Esta semente que foi plantada no batismo, que é fortalecida na palavra, na lembrança do batismo e na Santa Ceia. Os textos maravilhosos da Bíblia que nos fortalecem e que nos colocam de novo na presença de Deus para continuar servindo e poder compreender todas as coisas que estão acontecendo. Quem é este que manda até no vento e nas ondas? Este é o nosso melhor amigo, é o nosso Salvador. Ele vem para consertar, para colocar-nos de volta em sintonia com Deus. Ele vem para fazer a sua vontade conosco e através de nós, para este mundo que tanto necessita da sua presença e do seu amor. Que Deus nos aumente a confiança cada vez mais no seu Filho e que no barquinho de nossa vida, na nossa vocação, no nosso trabalho, na nossa família, conosco mesmo, possamos sempre ter esta certeza: Jesus está lá. Os textos apontam para Jesus, para a presença dele e a certeza das muitas bênçãos a partir deste fato maravilhoso que o Evangelho nos traz. Deus conosco para salvar. Em nome de Jesus. Amém. Sempre as crianças com Pai de Deus, a fim de crescerem fiéis, nunca temendo a verdade, falai que Deus ama a todos igual. E quando partirmos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar e a Deus louvaremos sem fim. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Queremos falar com Deus em oração. Queremos lembrar nossos queridos aniversariantes, aniversários de batismo, de nascimento, de casamento e tantas outras datas festivas do povo de Deus. Queremos nos alegrar pelo aniversário de Dona Etna Kundi, ocorrido no dia 15, quando completou os seus 86 anos. Junto com Dona Etna, também nesta semana, o aniversário do presidente do nosso grupo da terceira idade, Grupo Amizade, o
Carlos Sacnos, no dia 24. A lembrança destes queridos aqui da congregação, de nossos pais, de nossos avós, nosso abraço a todos os mais idosos, nosso carinho, o carinho da congregação a cada um destes. Também neste dia 24 de junho, a lembrança dos 117 anos da nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil, fundada aqui no nosso território, no dia 24 de junho de 1904. Queremos lembrar também em nossas intercessões o colega pastor Jackson Tadeu Coelho, luta contra um câncer, pastor em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Também o nosso pequeno Luiz Felipe Bittencourt Rodrigues, continua internado, está com leucemia. Lembramos em nossas orações Dona Lourdes Toniolo, Maristela Evold, Dona Sibila Horn Lick, Regina Streloff, Sirley Girl, Dirce Maria Portela, Enir Jacobi, João Carlos Nickel, Carla Prestes Oliveira e Valdeci Ilha. Estes que estão em tratamento, que fizeram tratamento, fizeram cirurgia ou vão fazer cirurgia, estão em nossas orações, as orações do povo de Deus. Que Deus preserve, dê cura, de paz, de tranquilidade, que Deus guie os médicos, que o médico dos médicos, que é Jesus, esteja com cada um destes e tantos outros que estão em nossas orações. Falamos com Deus. Ó Senhor, bondoso Deus, com alegria em nosso coração, louvamos o Teu santo nome, porque o Teu amor se renova a cada manhã. Estamos felizes, ó Senhor, porque nos declaras justos e santos, não pelos nossos méritos, mas pela obra de Teu Filho Jesus. Vestidos com a justiça de Cristo, chegamos diante de Ti, pedindo que ouças a nossa oração. Somos agradecidos porque na imensidão da Tua bondade, supriste nossas necessidades com mantimento, saúde, trabalho, ensino e educação. Nos momentos de dor e doenças, não Te ausentaste, e nas aflições nos deste consolo e amparo. Como pecadores, sabemos que não somos merecedores da Tua bondade, mas sabemos que na Tua misericórdia não Te deixas dominar pelo ódio, e por isso podemos colocar nossos pedidos diante de Ti. Pedimos que continues nos assistindo na dor, na tristeza e na doença, com o Teu amparo e com a Tua cura. Não Te afastes de nós em nossos dilemas, angústias e dúvidas, pois se não tivermos a Tua proteção, onde encontraremos forças para resistir? Ajuda-nos também a compreender que somos herdeiros das riquezas eternas e que as riquezas terrenas não se podem comparar com as riquezas do céu. Guarda-nos vigilantes e ocupados em Teu reino, estando sempre preparados para receber o Senhor Jesus quando Ele chegar. Fica conosco e guarda-nos na certeza de que Te agradas em nos dar o Teu reino. Oramos em nome do Senhor Jesus, que nos ensina a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória,
para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha Deus misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Deus abençoe esta nova semana de vida. O culto é sempre um momento em que Deus vem, através de sua palavra, nos lembrar que Ele está ao nosso lado, que Ele está no controle de todas as situações. E mesmo que estejamos em momentos difíceis da nossa vida, podemos olhar para Cristo na certeza de que Ele irá cuidar, proteger e acalmar o nosso coração e também as tempestades da vida. Deus abençoe esta nova semana na certeza da companhia de Deus em nosso viver. Amém.